Olá, boa noite. Números do IBGE mostram que os nascimentos no Brasil caíram pelo 4º ano seguido e atingiram o menor patamar em 47 anos. E os brasileiros estão se divorciando mais. Dados do CAGED apontam que o Brasil criou mais de 306 mil vagas formais de emprego em fevereiro. Foi o terceiro melhor mês da história. Você vai ver também. No Rio de Janeiro, os presidentes Lula e Emmanuel Macron lançam mais um submarino construído em parceria entre Brasil e França. Irmãos Brazão, suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, deixam a Papuda e vão para outros presídios. Agora no Rede TV News. Os irmãos Brazão, acusados de matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, foram transferidos da Penitenciária Federal de Brasília. O avião da Polícia Federal decolou do aeroporto de Brasília por volta das 9 horas da manhã. Chiquinho Brazão foi transferido para a Penitenciária de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Domingos Brazão agora está preso em Porto Velho, Rondônia. As transferências foram coordenadas pelo Ministério da Justiça e atendem a um pedido da Polícia Federal, que quer evitar uma possível comunicação entre os presos. De acordo com as investigações, eles são os mandantes do assassinato de Marielle Franco e contaram com a ajuda do delegado Rivaldo Barbosa, que continua preso em Brasília. Chiquinho Brazão foi para a mesma penitenciária onde está Rony Lessa, autor dos disparos contra a vereadora. Lessa fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. As informações repassadas por ele foram fundamentais para a prisão dos irmãos Brazão e de Rivaldo Barbosa, além da solução do caso. Chiquinho Brazão está na mira do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O pedido de cassação protocolado pelo PSOL, partido ao qual Marielle era afiliada, já vai ser analisado pelos membros do Conselho. A sigla alega que o mandato de Brazão é uma mancha para a história da Câmara. Por se tratar de um deputado, a prisão de Chiquinho Brazão precisa ser analisada pelos parlamentares da Câmara. Ontem, a votação foi adiada na Comissão de Constituição e Justiça, porque 3 deputados pediram mais tempo para analisar os critérios que motivaram a prisão. Antes disso, o relator, Darcy de Matos, deu um parecer favorável à permanência de Chiquinho Brazão no presídio. Hoje, ele disse que há votos suficientes, tanto na comissão quanto no plenário, para manter Brazão preso. Dando assim uma resposta firme, dura, célere, rápida para a população brasileira, visto que esse crime é um crime que chocou o Brasil e teve repercussões internacionais. É um crime é um crime político, um crime contra a mulher e um crime, sobretudo, contra a democracia. O Tribunal da Justiça no estado de São Paulo multou a prefeitura da capital paulista em R$50 mil depois do evento no Teatro Municipal para homenagear a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Uma liminar na Justiça havia barrado a realização do evento no local. A cerimônia aconteceu com a justificativa de que o teatro foi alugado por R$100 mil por um vereador paulista. A Prefeitura de São Paulo informou que vai se manifestar sobre o caso em juízo dentro do prazo estipulado pelo Poder Judiciário. A JBS nomeou Wesley e Joesley Batista para fazerem parte do Conselho de Administração da empresa. Os irmãos ajudaram a transformar a companhia em líder global em proteína animal, com uma receita líquida de quase 364 bilhões de reais em 2023. Segundo a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a companhia movimenta 2,1% do PIB brasileiro. A JBS conta com 250 fábricas em 5 continentes, com mais de 270 mil colaboradores e 350 mil clientes em 190 países. E vamos a Brasília conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy Alencar. Oi, Kennedy, boa noite. A JBS foi uma das empresas investigadas na Lava Jato e muitas delas praticamente quebraram. Como a JBS conseguiu sobreviver? Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. A JBS atua num ramo muito bom e ela diversificou as operações dela. 49% das operações da JBS hoje estão lá nos Estados Unidos. Ela virou uma multinacional brasileira. No Brasil estão mais ou menos, Amanda, 13% dos negócios da JBS. Na Ásia tem 14%. Ela tem presença também na África e
na Austrália. Está nos 5 continentes a JBS. O Joesley e o Wesley Batista, eles foram investigados durante a Lava Jato. Houve uma grande crise política no governo Temer, quando o Joesley grava o então presidente Michel Temer. Aquilo custou muito caro para a JBS, porque o Temer conseguiu se manter no poder e houve um dano de imagem grande para a empresa, que tinha uma política de financiamento de A a Z, financiamento eleitoral. Mas aí tem um ingrediente importante, que são os investimentos do Estado brasileiro na empresa. A JBS, ela participou daquela política de campeões nacionais do governo Dilma. O BNDES é sócio da empresa, tem uma participação relevante. Ela é um exemplo de que um investimento estatal pode ser interessante, sim, se ele for bem aplicado. Na época houve muita crítica, mas hoje ela é a maior empresa de alimentos de proteína animal do planeta. E ela é a principal multinacional brasileira. Se o Brasil tivesse mais 2 ou 3 empresas como essa, teria uma presença muito maior no mundo. E essa ida dos irmãos Wesley para o Conselho mostra uma profissionalização cada vez maior da gestão da empresa. E, Kennedy, qual é a importância dessa visita do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil, levando em conta que ele é o líder europeu mais resistente ao acordo, ou pelo menos era, né, entre a União Europeia e o Mercosul? Oi, Augusto, eu acho que essa resistência ela continuará a ser forte, apesar do bromance, dessas fotos de quase noivado. A brincadeira hoje de tarde na internet eram as fotos do Lula e do Macron andando juntos na Amazônia, fotos com os dois sorrindo. Isso quase quebrou a internet na parte da tarde. O Lula e o Macron têm uma boa relação pessoal. O Lula era candidato à presidência da República, foi recebido pelo Macron, que não tinha relações com o governo Bolsonaro. Houve atrito grave entre a França e o Brasil durante o governo Bolsonaro. Então, a primeira importância é restabelecer, num patamar alto, as relações com um aliado fundamental, um aliado importante, um investidor importante no Brasil. Há quanto tempo você não via a visita de um chefe de Estado de 3 dias no país? E amanhã haverá o almoço do Itamaraty. Eu fui convidado, a Rede TV estará lá, vai participar. Talvez haja uma abordagem aí desse ponto sensível na relação dos dois, que é o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Apesar da resistência da França, é possível aprovar o acordo se houver maioria entre os países da União Europeia. Não precisa ser uma decisão unânime. E eles têm posições comuns, por exemplo, em relação a Gaza, em relação a questões de clima e da preservação da Amazônia. Então é uma visita que engrandece o Brasil e normaliza a relação com um parceiro importante. O Lula até agora já visitou já recebeu a visita de mais chefes de Estado e visitou mais países do que o Bolsonaro durante todo o mandato dele, Augusto e Amanda. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Olha, uma van desgovernada invadiu um mercado na zona norte da capital paulista. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas. A falta de freio pode ter causado o acidente. O acidente foi no começo da tarde. Nas imagens do circuito de segurança, dá para ver o momento em que a van desce a rua desgovernada. Em alta velocidade, atinge veículos e pessoas que estão na frente. Na sequência, invade o mercado. Maria Lindaci é mãe do motorista que estava no carro prata, o primeiro a ser atingido. Ele teve ferimentos na cabeça e foi levado ao hospital. Ele mesmo ligou para mim, estava meio aéreo, mas ele mesmo ligou para mim. E aí ele quebrou o braço, cortou a cabeça assim, machucou assim. E foi socorrido pelos bombeiros para levar para a Estação Camilo. 6 equipes do Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas. Um homem de 34 anos ficou preso embaixo da van e morreu. Os carros que foram atingidos são esses aqui na calçada. A van e o corpo da vítima estão dentro do mercado que foi fechado para a perícia. O motorista da van ficou preso nas ferragens e foi resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teve um braço amputado. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil e será investigada. A Polícia Federal apreendeu mais de R$2 milhões em dinheiro de uma quadrilha especializada no contrabando de cigarros que atua em Minas Gerais e na Bahia. Milhares de notas de R$50 e R$100 estavam dentro de um cofre encontrado na casa de um suspeito na cidade mineira de Varzelândia. Ninguém foi preso.
12 pessoas envolvidas no esquema já foram identificadas e podem responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro. 9 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, suspeitas de integrar uma quadrilha de roubo de cargas. O grupo é suspeito de infiltrar motoristas em transportadoras para roubar as mercadorias. Constatamos que esse motorista tinha vários procedimentos em outras delegacias distritais, agindo sempre da mesma maneira. A partir de então, nós conseguimos localizar outras pessoas que praticavam o mesmo tipo de crime. Eles pegavam as mercadorias das transportadoras e não entregavam no seu local de destino. A polícia descobriu que na contratação, os motoristas apresentavam documentos falsos. Eles retiravam a mercadoria, mas não o entregavam no local indicado. Quando o destinatário reclamava que não tinha recebido a encomenda, os motoristas alegavam que tinham feito a entrega e depois não atendiam mais as ligações da empresa. As investigações apontam que a quadrilha atuou por mais de um ano e gerou prejuízo estimado em R$1,5 milhão às transportadoras. Esse grupo ele falsificou diversos carimbos como se fossem os destinatários finais e apresentavam nas empresas. Em empresas que eles não tinham carimbo, eles alegavam que as mercadorias tinham sido roubadas, inclusive há diversos registros de ocorrências de falsa comunicação de crime, e outros eles apenas sumiam. Na ação de hoje, a polícia apreendeu cargas, carimbos e notas falsas. Uma câmera de segurança flagrou uma tentativa de assalto a um carro na zona oeste do Rio. A imagem mostra o momento em que a vítima chega em casa e aguarda a abertura do portão. Em seguida, outro carro se aproxima. Um criminoso desce armado e rende o motorista. Ele e o carona desembarcam. O bandido tenta arrancar com o carro, mas não consegue e foge. Detalhe, toda a ação aconteceu em frente a uma viatura da Polícia Civil que estava estacionada na rua. Testemunhas disseram que o veículo é de um policial que mora nas proximidades. Em nota, a Corregedoria Geral de Polícia Civil disse que abriu uma sindicância para apurar o caso. O policial responsável pela viatura será intimado para prestar depoimento. O motorista fugiu durante a abordagem da Polícia Militar em Abadiânia, no interior de Goiás. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da fuga. Um agente ainda tentou impedir, mas acabou arrastado pelo veículo. Um outro policial disparou 3 vezes. O suspeito, que não portava os documentos pessoais e nem os do carro, arremessou uma sacola com cocaína do carro antes de ser abordado. Ele foi identificado e preso. A partir de hoje, mulheres empreendedoras vão ter acesso a financiamentos com juros baixos, com condições diferentes da maioria das instituições. O programa é exclusivo para moradoras de favelas. A Daniela tem uma van antiga que usava para fazer entregas, mas o motor do veículo fundiu. A ideia era comprar uma nova, mas sem dinheiro e sem conseguir um financiamento, a tarefa era difícil. Agora, com um novo programa, o sonho de uma van mais moderna passou a ser possível. A importância é que começa a dar esperança para as pessoas que não veem de nenhum modo como conseguir se reerguer na vida, né? Então é uma esperança. O novo programa do G10 Bank é uma linha de crédito de R$2 a R$12 mil exclusiva para mulheres empreendedoras. Antes de receber o empréstimo, a candidata precisa passar por um curso. O Donas de Si não é só um programa de crédito, é crédito orientado para ver cada pessoa crescer. E a gente fica 6 meses acompanhando, de 15 em 15 dias, todas as vendas e despesas dessa empreendedora, para que ela não só pegue crédito e garantir aí que não tenha uma inadimplência, mas para que ela tenha dignidade acima de tudo. Paraisópolis tem cerca de 100 mil habitantes. O objetivo do G10 Bank é aproveitar essa gente toda, afinal são 100 mil consumidores, e gerar oportunidade de renda para mulheres principalmente, levando em conta inclusive que o potencial de consumo aqui da região é de R$800 milhões por ano. E tem mais, hein? Aqui tem mais de 14 mil pontos comerciais.
Um outro objetivo é incentivar a economia com alcance social. O alcance social ele é gigantesco à medida em que a gente consegue oferecer oportunidade para aqueles que não têm oportunidade e, a partir disso, gerar trabalho, renda, desenvolvimento e ajudar a favela a prosperar. Depois de participar do curso de empreendedorismo, essas mulheres estão prontas para receber o dinheiro. Para a Ana Carolina, que tem uma loja de açaí, é a oportunidade de um recomeço. Para mim está sendo uma ajuda e tanto, né? Porque eu tive que fechar minha loja física, né? Por conta de alguns problemas financeiros. E eu fiz o curso de empreendedorismo com a Paula e abriu, assim, minhas ideias, né? Fluiu bastante. Então o cheque está me ajudando a colocar algumas ideias em práticas. A Priscila, que vende brownies, precisava de R$2.000 para comprar um carrinho para ir onde o cliente está. E o cheque chegou. No dia 30 agora vai ter o evento do G10 Favelas. Você vai lá? Eu vou. Com o carrinho? Com o carrinho. Vai vender o que lá? Meus brownies. Brownie de chocolate, de Nutella, meio amargo, fit também, que eu tô fazendo agora. As famílias de baixa renda vão poder usar as contribuições futuras do FGTS para comprar um imóvel. A medida começa a valer em meados de abril. Um financiamento do Minha Casa Minha Vida com parcelas menores. Esse é um dos principais objetivos do FGTS Futuro. O programa vai beneficiar famílias com renda mensal de até R$ 2.640, que poderão usar os 8% de contribuição do FGTS depositado pelo empregador. Se ele tem uma parcela de financiamento de 708 e ele vai receber 208, na realidade, todo mês ele só vai precisar desembolsar, né, R$500. Ou seja, ele vai abater R$500 pagando o boleto, mais os 208 que seria depositado, não é, na conta dele do FGTS. Além da redução das parcelas, o trabalhador vai poder contar com os valores futuros do FGTS para comprovar a renda, o que vai permitir a compra de imóveis mais caros. Mas se ele perder o emprego? Ele tem 6 meses sem pagamento da sua parcela. Esse valor ele vai para o saldo devedor. Mas aí quando ele volta a trabalhar, né, ele vai ter que pagar, né, esse valor, né, já agora dentro do novo saldo devedor. A Caixa Econômica Federal vai definir as normas para a transferência mensal do FGTS entre o banco e o agente do Minha Casa Minha Vida. 90 dias depois de estabelecer as regras, o FGTS Futuro poderá entrar em vigor. É bom acrescentar mais na renda da pessoa e vai facilitar melhor, né, a compra do imóvel, com certeza. Muito boa, que vai ajudar o pai de família, o trabalhador, a adquirir o seu imóvel, né? Na fase de testes, o governo espera beneficiar cerca de 43 mil famílias da faixa 1. Se a etapa inicial for bem sucedida, a proposta é estender o FGTS Futuro para famílias com renda mensal de até R$ 8.000. Segundo o economista Ricardo Coimbra, a iniciativa deve aquecer o setor de construção civil. À medida que você cria programas de fortalecimento da cadeia produtiva e potencializando as pessoas terem acesso aos seus imóveis, você gera a movimentação da cadeia produtiva, você gerando emprego e renda e fomentando o setor da indústria da construção civil. O Ministério da Saúde anunciou hoje que 154 municípios vão receber a vacina contra a dengue, vindas de uma redistribuição. A repórter Estela Freitas traz os detalhes para a gente ao vivo. Boa noite para você, Estela. Qual é o motivo dessa redistribuição? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. São mais de 650 mil doses que estão para vencer agora no final de abril. É esse o motivo. E esses 154 municípios têm sofrido com uma alta taxa de transmissão da doença nos últimos meses. Entre eles está aqui a cidade de São Paulo. A previsão é que a distribuição por aqui seja feita já no começo da semana que vem. Esses imunizantes serão aplicados em crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, porque é essa faixa etária que acumula o maior número
número de hospitalizações. E são 2 doses, viu, com intervalo de 3 meses entre elas. Agora, vale lembrar que em todo o país já são mais de 2.300.000 casos de dengue. Foram registrados até agora 830 óbitos e outras 1.269 mortes estão em investigação. Os dados são do Ministério da Saúde. Augusto, Amanda. Muito obrigada, Estela. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, diante das enchentes que acontecem no estado, disse hoje que o cartão Reconstrução, que é um benefício para a aquisição de móveis, eletrodomésticos, roupas ou qualquer item que a família entenda como prioritário, passa de R$ 3.000 para R$ 3.500. As fortes chuvas causaram destruição em muitas cidades do estado. Em Mimoso do Sul, 18 pessoas morreram. Outras 2 mortes foram em Apiacá. Segundo a Defesa Civil, 3 pessoas continuam desaparecidas e mais de 19.000 estão fora de casa. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Nossa, números alarmantes no Espírito Santo, né? Vem mais chuva por aí, Igor? Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Tem previsão de mais chuva sim, viu? Olha, existe um corredor de umidade entre a região norte e também o sudeste e por isso tem previsão de chuva nessas regiões. É uma chuva isolada, mas que ela pode vir acompanhada de trovoadas e ventania. Também não esquenta muito, viu? A máxima no Rio de Janeiro não passa dos 25 graus amanhã, 27 graus em Belo Horizonte e 33 graus em Vitória, no Espírito Santo, também com previsão de chuva. Em São Paulo, o tempo vai ser instável, pode chover a qualquer hora do dia e a máxima, olha, não passa dos 25 graus amanhã, 27 na sexta-feira, onde não tem previsão de chuva e no sábado volta a chover com as máximas chegando aos 28 graus. No Nordeste, a chuva forte e volumosa continua e isso deve durar até o final de semana. O sol só está garantido, olha, no interior da Bahia. No Centro-Oeste também tem previsão de chuva e a máxima em Cuiabá não passa dos 31 graus. No sul do país, chove em pontos isolados dos 3 estados e em Porto Alegre, olha, os termômetros podem chegar aos 30 graus amanhã, viu, Amanda, Augusto? Perfeito, obrigado, Igor. Até amanhã. E algo que pode acontecer por aqui também, o número de nascimentos no Brasil caiu 13,5% em 2022 e chega ao menor patamar em 47 anos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Estela é mãe da Lilian, que tem 2 aninhos. Ela faz parte do grupo de mulheres que escolheu ter filho depois dos 30 anos. Segundo o IBGE, 39% das mulheres tiveram filhos depois dessa faixa etária em 2022. Principalmente porque depois dos 30 eu entendi um pouco mais como que é ser mãe, já que eu tenho mais maturidade para entender a minha. E querendo ou não, construir uma estabilidade financeira, né? Então a preocupação com o financeiro é muito grande. Vim de uma família com um pouquinho de escassez, então isso foi um ponto importante para pensar sobre isso. Também em 2022, nasceram pouco mais de 2.500.000 crianças no Brasil, enquanto em 2021 foram mais de 2.600.000 nascimentos, uma queda de 3,5%. O Sudeste teve o maior número de nascimentos gerados por mães com 30 anos ou mais. E a região Norte registrou o maior percentual de nascimentos gerados por mães com menos de 20 anos. Você tem um índice, né, de educação, também de formação, de orientação desses meios, né, de preservativos. Então você tem todo um outro olhar, né, nessa formação, nesse cuidado. Não que no Nordeste você não tenha, porque ainda nós temos esse fator, né, das desigualdades sociais, de um acesso às melhores informações e de uma educação de qualidade. O levantamento ainda aponta que os casamentos LGBT cresceram mais que os héteros e bateram recorde de 11.000 registros no período, uma alta de 20%. Já o número de divórcios passou de 400.000 em um ano, um crescimento de 8,6% em 2022, se comparado a 2021. O Brasil também registrou, em média, 43 casamentos de menores de 18 anos a cada dia, uma queda de 12% na comparação com 2021. Você tinha uma média de mais de 1 milhão de casamentos e a gente ainda não conseguiu, em 2022, atingir esse número.
As mulheres estão casando em torno de 29 anos, os homens em torno de 31 anos, e os casamentos em que um dos cônjuges é divorciado ou viúvo já representam 30% dos casamentos civis realizados em 2022. Foi inaugurado hoje no Recife o novo modelo de agências do Banco do Brasil. A proposta busca unificar os modelos físico e digital de atendimento. A repórter Heloíse Monteiro esteve na unidade piloto e conta mais detalhes de como deve funcionar o espaço. Estamos no Ponto BB. É uma agência que tem um visual bastante diferente do que já estamos acostumados a ver tradicionalmente. É uma agência bancária que foi reformulada para oferecer um uso intensivo de tecnologia e ser mais sustentável também. A agência Marco Zero, que é essa que estamos agora, terá uma jornada diferenciada para os clientes e contará com hologramas, robôs como esse que vocês estão vendo agora e cabines virtuais de atendimento, além também de um espaço para integração com a comunidade e realização de eventos e palestras de temas ligados à cultura, tecnologia e esporte. Recife foi escolhido por ser um município diversificado que reflete a riqueza cultural e ética do Brasil. Vamos ouvir o que disse a presidenta do Banco do Brasil sobre o novo espaço e o novo modelo de trabalho. Nós entendemos que a tecnologia ela vem para que a gente tenha cada vez mais pessoas colaborando e cooperando com pessoas. É para que a gente tenha mais pessoas trabalhando juntas. Então, gente, hoje é esse ponto inicial de testes, de aprendizados, e eu peço para vocês que tragam a comunidade para o Ponto BB. Tragam as pessoas para o Ponto BB. Falem do Ponto BB. A geração de empregos formais com carteira assinada cresceu pelo segundo mês seguido no Brasil, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em fevereiro, foram criados mais de 300 mil novos postos de trabalho, um índice bem acima do esperado. Nesta empresa de segurança e vigilância patrimonial de Belo Horizonte, as vagas de trabalho aumentaram cerca de 30% desde o começo do ano passado. Só nos últimos meses, 300 funcionários foram contratados. Gerência de operações, coordenação de segurança do trabalho, superintendência comercial. Leonardo trabalha no segmento há 7 anos e veio para cá no mês passado. Faço as ações de segurança com todos os nossos funcionários, junto aos nossos clientes, né? A gente faz todas essas demandas preventivas e corretivas. A economia brasileira criou mais de 306 mil postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Melhor resultado para o mês desde 2022. Em relação a janeiro, a geração de vagas aumentou mais de 80%. Os números do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, consideram mais de 2 milhões e 200 mil contratações e cerca de 1 milhão e 900 mil demissões. A gente tem uma estabilidade política, então isso é muito importante. Estabilidade institucional é importante para o investimento, então essa dinâmica está sendo mantida nesse período. O setor de serviços foi o que mais gerou vagas em fevereiro, quase 200 mil, seguido da indústria, construção, comércio e agropecuária. Os resultados foram positivos em 24 das 27 unidades da federação. São Paulo, Minas Gerais e Paraná tiveram os melhores saldos. No acumulado do ano, o Brasil gerou quase 475 mil postos formais de trabalho. Esse saldo positivo de postos de trabalho, a maioria deles é do ensino médio. E com a empresa fazendo a contratação do ensino médio, quer dizer que ela está pegando uma mão de obra mais qualificada do que se tivesse concentrado isso no fundamental anos finais, que é o que a gente tinha há alguns anos atrás. Ana Paula estava à procura de emprego e foi contratada no mês passado para trabalhar nesta loja de chocolates artesanais. Nesta época do ano, a produção chega a 800 quilos de trufas, bombons e ovos de Páscoa. É uma área nova que eu não conheço, não tenho experiência. Então eu agradeço muito a ela por essa oportunidade. Já é a segunda vez, inclusive, que eu venho, segundo ano, consecutivo. Os governos federal e dos estados vão criar um grupo de trabalho para reduzir o desmatamento em 2 biomas do país. A afirmação foi feita depois de uma reunião na Casa Civil. E o repórter Igor Damasceno, direto de Brasília, traz para a gente todas as informações, né, Igor? Que grupo é esse e que biomas são esses também, Igor? Boa noite para você.
Oi, Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. O grupo de trabalho vai ser formado por integrantes do Ministério do Meio Ambiente e também por secretários dos estados que compõem os biomas amazônico e também o cerrado. De acordo com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esses são os 2 biomas que mais apresentam problemas com desmatamento e, por isso, precisam de um reforço para combater esse tipo de crime. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o governo federal tem mapeado as cidades que têm esse tipo de ocorrência, tanto no bioma amazônico quanto também no cerrado. Marina também disse que mantém o diálogo com governadores para amenizar essa situação. Segundo a ministra, o desmatamento na região amazônica caiu 60% em janeiro deste ano. Em contrapartida, houve um aumento de ocorrências no bioma do Cerrado. O grupo de trabalho vai discutir questões como fiscalização, código florestal e também o endurecimento de leis que podem ajudar a combater esse tipo de atividade ilegal. Na reunião de hoje também participaram os governadores de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e Maranhão. Marina Silva disse ainda que é necessário unir esforços para combater esse tipo de problema. Vamos ouvir. O desmatamento do Cerrado é o grande desafio que o governo federal tem à frente. Estamos trabalhando já durante todo o ano de 2023 com os secretários de meio ambiente e agora chegou no nível de criarmos uma força-tarefa de alto nível envolvendo diretamente os governadores e o governo federal. Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente, se tornou réu pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Renan teria forjado resultados financeiros na empresa da qual era dono para conseguir empréstimos. Depois de não pagar os recursos levantados, a instituição financeira entrou com um processo de cobrança da dívida e a Justiça determinou o pagamento de R$360 mil. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público e acatada pela Justiça Federal. Jair Renan Bolsonaro e os outros 5 réus terão 10 dias para apresentar a defesa. E a você, muito obrigada pela companhia, pela presença. Nos vemos amanhã, novamente, a partir das 7h15 da noite. Uma boa noite. Até lá. Boa noite.